Hoje o nosso assunto é a resistência na clínica psicanalítica. Esse conceito tão caro à psicanálise e que aqui vamos tratar de uma forma reconfigurada. Não vamos mais falar exatamente da resistência do inconsciente, como foi formulado por Freud, mas a resistência como relação de poder na clínica. E vamos ver como esse conceito ele não está desconfigurado do que acontece na clínica, que foi descrito pelo Freud, e nem do que é a relação de poder descrita pelo Foucault. Mas nesse jogo a gente vai ver que há a possibilidade de reconfigurar esse conceito tão fundamental. E vamos ver o que acontece com a clínica quando a gente reconfigura esse conceito. Se isso te interessou, vem comigo. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e neste vídeo de hoje o meu objetivo é mostrar justamente essa articulação conceitual que possibilita a gente trabalhar com a concepção de discurso na clínica psicanalítica e não mais com a noção clássica de linguagem com a que o Freud trabalhava. Isso também vai reconfigurar a ideia de inconsciente. Tudo isso eu explico muito mais aprofundadamente no meu curso Análise do Discurso na Clínica Psicanalítica. E também nós temos uma jornada psi, que acontece de tempos em tempos. Essa jornada é gratuita e ela tem por função justamente fazer esse percurso de ir aprofundando. Mas no vídeo de hoje eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, pegando um conceito-chave, que é o conceito de resistência, e começar ali a mostrar para você que é possível pensar diferente a clínica psicanalítica. É possível pensar para além do que até hoje foi pensado nesse aspecto a resistência como algo do inconsciente, né? Como se fosse um mecanismo inconsciente. Então vamos lá, vamos pensar a partir do Freud como que ele descreveu essa ideia. Que haveria algo em nós que nos protege, né? Que seria essas nossas defesas, os mecanismos de defesa. E a resistência ela estaria atrelada a esses mecanismos de defesa. A resistência seria, portanto, tudo que impede a análise de acontecer, né? Impede a análise de avançar, impede o tratamento de se dar e o terapêutico mesmo, né? Da psicanálise, ele não acontece. Isso faz com que o analista, em muitos dos momentos, o Freud vai descrevendo isso, como que o analista ele é retirado do seu lugar de analista. Como que, por exemplo, a transferência amorosa, muitas vezes, funciona como uma resistência à análise. E ele coloca dessa forma. E uma leitura mais atenta vai ver que todos os momentos em que aparece a ideia da resistência é, de algum modo, uma resistência à análise. Quando a gente pensa com o Foucault, as relações de poder, poder e resistência, o poder ele tem essa característica de condução da conduta, né? De governo dos corpos. Tem essa característica de cuidado também. Então, quando a gente pensa a clínica psicanalítica como cuidado, a gente pensa que há uma relação de poder desigual, né? Uma relação onde sempre tem alguém que cuida, que é, no caso, o analista, vai ali para cuidar, e alguém que vai para ser cuidado. E ela sempre é desigual porque não tem essa inversão. Não está previsto, por exemplo, que o analista seja cuidado. E, de modo geral, é isso que faz com que a mágica da análise aconteça. Por quê? Porque é aí que se possibilita mesmo um fazer, né, dessa dupla, não é só um fazer do analista, mas é um fazer dessa dupla que o outro se coloque em análise, o outro permita a si se colocar em análise. Então a gente está falando aqui, pensando com o Foucault, que para que a análise aconteça, essa relação ela precisa dessas posições iniciais, de alguém que cuida, de alguém que está ali para ser cuidado. E a resistência seria justamente quando essa relação de poder ela não acontece, né? Pensando com Foucault.
quando o paciente não deixa o analista cuidar, ou quando o paciente não concorda com uma interpretação, com uma sugestão analítica do analista. Quando o paciente, por exemplo, resiste, ou agora pensando como relação de poder, tá, o termo, ele impede que a análise se dê porque ele resiste à regra fundamental, por exemplo, da livre associação. E ele não fala. Ou ele não quer falar para o analista aquilo que vem à mente dele e que é o que mais está o atormentando, ou o demandando, ou o incomodando, o que está chamando a sua atenção naquele momento. Ele resiste ao processo analítico. Veja que há uma relação de poder aqui. Aquilo que seria o governo da conduta, né? Ou seja, diga o que vem à mente, fale, né? Todos os comandos analíticos, há uma resistência por parte do paciente. Ele não vai. Então, quando a gente pensa quando a gente pega esse termo que é tão caro à análise, que é o da resistência, e pensa ele nesse espectro da relação de poder, a gente passa a pensar que não é uma resistência do inconsciente, mas é uma resistência na relação com o analista, na relação que pode ser essa relação transferencial que ele tem com o analista, ou seja, que traz algo que se relacione com a vida dele, ou que possa ter conectado com algo dele ali, que naquele momento ele identifica o analista como um outro diferente do próprio analista real ali, que está com ele, acompanhando esse paciente no seu percurso. Então, essa identificação imediata faz com que ele se proteja, que ele levante a guarda, digamos assim, ou uma relação de poder com ele mesmo, na qual ele resiste a caminhar, ele resiste a seguir, que aí seria o que o Freud trabalha. Se a gente for pensar analiticamente o trabalho do Freud, ele fica muito mais com essas duas últimas. E a isso ele coloca como essa resistência do inconsciente, que estaria na transferência e que estaria também na relação consigo mesmo. Mas ele não usa esses termos exatamente. Esses termos já são os termos que a gente consegue pensar a partir da análise do discurso, a partir, mais especificamente aqui nesse campo que eu estou dizendo, da análise institucional do discurso, escrito pela professora Marlene Guirado, que foi minha orientadora no mestrado e com quem a gente aprendeu a pensar dessa forma, né? A gente aprendeu a pensar para além dessa ideia da resistência como algo que é só do paciente com ele mesmo, mas que é algo da interação também, que é esse outro ponto que o Freud também trabalha, que ele trabalha muito. Ele fala que o fazer da análise mais importante é este da relação transferencial. Aí a gente vem e reconfigura, quando a gente pensa como relação de poder, que há algo que está acontecendo aqui que o paciente resiste. E ele pode resistir. Qual que é a grande sacada dessa forma de pensar? Que o paciente pode estar resistindo não porque eu cheguei ao ponto, como analista, ao ponto nevrálgico, ao nó central do inconsciente dele. Mas ele pode estar resistindo porque ele não concorda mesmo. E não é um não concordar daquela resistência do inconsciente, mas pode ser um não concordar porque não faz sentido mesmo. Porque o analista, como analista, errou. E é aqui que tem um pulo do gato, um clique que muda a chave para a gente pensar num outro espectro. Esse vídeo ele tem essa função de ser introdutório para te deixar com a pulga atrás da orelha e querer saber mais sobre esse tema. Então, por esse motivo mesmo, eu convido você a participar da Jornada Psi. A gente vai deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você participar da próxima Jornada Psi. A próxima Jornada Psi já vai acontecer na semana que vem. Você pode estar assistindo esse vídeo mais para frente, mas acesse o link que vai ter lá
a partir desse link que você acessar, vai estar escrito ali para você quando vai ser a próxima jornada Psi, ou qual é a previsão que a gente vai ter. E aí você vai poder se inscrever na jornada Psi para que a gente possa desenvolver um pouco mais essa ideia, tá bom? Se você já conhece o meu trabalho, já está interessado pelo curso, digo também que tem o curso de formação em análise do discurso na clínica psicanalítica. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com aquele colega que você também quer trazer para o lado de cá, para o lado de quem pensa analiticamente a psicanálise, que não fica ali só reproduzindo regras ou teorias, mas que pensa e analisa a psicanálise, que pensa fora da caixa. Compartilha com ele e eu vejo você no próximo vídeo.